Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 135, 134, nosso 167º encontro. Ele é Salmo 135 da versão hebraica, 134 grego-latina. Este salmo é um hino de louvor. Javé é o criador da história, enquanto os deuses não são capazes de criar e agir. Javé é o povo que liberta. Javé é aquele que liberta o seu povo do Egito. Javé é o Deus da aliança, que escolheu seu povo e fez história com ele. Ele também é o Senhor da natureza e tudo governa. Ele age para libertar seu povo na história e lhes dá a terra como herança. Os ídolos, os deuses, nada são. O Senhor habita no meio do seu povo, em Sião, Jerusalém. O Salmo 135, 136, esse agora e aquele que vamos ver depois, constitui uma unidade. É o grande Halel, isto é, termina com Aleluia. E são paralelos ao Halel do Egito, que nós vimos do Salmo 103 ao Salmo 118. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Ouçamos primeiro o salmo, depois vamos fazer o comentário. Aleluia! Louvem o nome de Javé. Louvem, servos de Javé. Vocês que servem na casa de Javé, nos atos da casa do nosso Deus. Louvem a Javé, porque ele é bom. Toquem ao seu nome, porque é agradável. Pois ele escolheu Jacó para si, fez Israel a sua propriedade. Sim, eu sei que Javé é grande, que o nosso Deus supera os deuses todos. Javé faz tudo o que deseja, no céu e na terra, nos oceanos e nos mares. Faz subir as nuvens do horizonte, desata a chuva com os relâmpagos, solta o vento de seus reservatórios. Ele feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Enviou sinais e prodígios no meio de você, ó Egito, contra o faraó e seus ministros. Ele feriu povos numerosos e destruiu poderosos reis. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. Deu a terra deles como herança para o seu povo Israel. Javé, teu nome é para sempre. Javé, tua lembrança passa de geração em geração. Javé governa o seu povo e se compadece de seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Não há um sopro sequer em sua boca. Aqueles que o fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Casa de Israel, bendiga Javé. Casa de Arão, bendiga Javé. Casa de Levi, bendiga Javé. Fiéis de Javé, bendigam Javé. Javé seja bendito em Sião, ele que habita em Jerusalém. Aleluia. Então este é o salmo que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Aleluia. Louvem o nome de Javé, louvem servos de Javé. O salmista inicia convidando a comunidade a louvar Javé Deus. Por 2 vezes invoca louvem. Primeiro, louvem o nome de Javé.
por causa da grandiosidade e santidade do nome divino, por meio do qual este nome, Deus, ele realiza suas maravilhas. Segundo, louvem aqueles que assumem em suas vidas o senhorio de Javé e o servem, referindo àqueles que se encontram reunidos para louvar Javé, reunidos na comunidade junto do templo. Versículo 2. Vocês que servem na casa de Javé, nos atos da casa do nosso Deus. Os servos de Javé que servem na casa do Senhor Deus. O salmista se dirige a toda a comunidade de Israel para louvá-lo e servi-lo. Louvem Javé nos atos do templo. Versículo 3. Louvem a Javé porque ele é bom. Toque ao seu nome porque é agradável. Razões por que a comunidade se reúne no templo para louvar a Javé e servi-lo. Novamente o salmista convida, louvem a Javé, e diz as razões para louvá-lo. Primeiro, porque Javé é bom. Louvem, afirmando e dizendo que Javé é bom, que o nome de Javé seja reconhecido. Tocar ao nome de Javé, aqui se refere tanto ao canto vocal quanto ao instrumental. Segundo, porque é agradável. Toquem louvores no nome de Javé e que as canções mencionem o seu nome, porque seu nome é bom. Versículo 4. Pois ele escolheu Jacó para si, fez de Israel a sua propriedade. Cante os louvores de Javé, porque escolheu Jacó para si. Jacó é uma designação para o povo judeu. Jacó é o mesmo nome de Israel. Aqui está o porquê se deve louvar Javé. Louvar seu santo nome, reconhecer que ele é bom. Pois Javé escolheu Israel, Jacó, para ser sua posse especial. E somente ele designou este povo. Israel lhe pertence. Versículo 5. Sim, eu sei que Javé é grande, que o nosso Deus supera os deuses todos. Verdadeiramente é verdade. O sim dá ênfase, afirmando a veracidade da escolha. Os orantes são chamados a reconhecer a grandiosidade de Javé. Por isso reconhecem seu senhorio e o servem. Javé escolheu Israel por sua herança. Javé fez de Israel seu povo. Israel pertence a Javé. Nosso Deus supera todos os deuses. Javé é superior aos outros deuses, maior do que todos os outros deuses. Pois os deuses das outras nações atribuem aos seus deuses a divindade e os servem. Israel serve a Javé, que o escolheu e só a ele, enquanto os povos servem os deuses que eles escolheram e criaram para si. Só ele é grande, ele é maior que todos os deuses. Versículo 6. Javé fez tudo o que deseja no céu e na terra, mares e oceanos. A vontade de Javé se realiza na ordem de tudo que foi criado. O salmista divide o mundo em 4 regiões, uma abaixo da outra. A mais alta, céus, abaixo do céu, a terra, abaixo da terra, os mares, abaixo dos mares, os oceanos. Os oceanos são as águas dos lugares mais profundos. Versículo 7. Faz subir as nuvens do horizonte, desata a chuva com os relâmpagos, solta o vento de seus reservatórios. Faz subir as nuvens do horizonte. Ele faz com que as nuvens se levantem, passando sobre a terra do horizonte ao outro. Desata a chuva com os relâmpagos. Javé faz os relâmpagos aparecerem com as chuvas como consequências dos próprios relâmpagos. Solta o vento dos seus reservatórios. Neste verso, o salmista menciona 3 coisas que acompanham a tempestade: as nuvens,
relâmpagos e ventos. Pois tudo que Javé quer, acontece. Ele assim dispôs na ordem da natureza. Javé tem o poder e exerce esse poder do domínio cósmico. Versículo 8. Ele feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Javé, para libertar seu povo do Egito, feriu os primogênitos dos homens até os animais. Referindo ao livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 29. À meia-noite, Javé feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que iria suceder-lhe no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e até os primogênitos dos animais. Versículo 9. Enviou sinais e prodígios no meio de você, ó Egito, contra Faraó e seus ministros. Javé enviou pragas para servir de sinais e prodígios. Encontramos no livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 19, que diz: As grandes provas que os olhos de vocês viram, os sinais e prodígios, a mão forte e o braço estendido, com que Javé, seu Deus, fez você sair de lá, contra Faraó e seus ministros. Podemos ver no livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 29. As rãs virão por cima de você, Faraó, e seus ministros e de todo o seu povo. Versículo 10. Ele feriu povos numerosos e destruiu poderosos reis. Assim se deve louvar Javé, que fere todas as nações fortes e poderosas. No Deuteronômio diz: Javé, seu Deus, irá expulsando pouco a pouco da frente de você essas nações. Eu, Javé, seu Deus, é aquele que vai entregar essas nações a você. Elas ficarão perturbadas até serem completamente exterminadas. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22 e 24. Versículo 11. Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. Os reis que Javé venceu, são estes os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram na Cisjordânia. Foram, ao todo, 36 reis, como podemos ver no livro de Josué, capítulo 12, versículos 7 e 24. Versículo 12. Deu a terra deles como herança para o seu povo Israel. Se deve louvar a Deus Javé, porque ele feriu povos numerosos e reis poderosos. Ao todo, Josué destruiu 31 reis. Nós vimos Josué, capítulo 12, versículo 24. E a terra deles foi dada a Israel. Se deve louvar Javé. Javé deu essas terras como herança para Israel. Versículo 13. Javé, teu nome é para sempre. Javé, tua herança passa de geração em geração. Javé existe eternamente e para sempre. O nome de Javé é eterno, como vemos no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Esse é o nome, meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração, a fim de dar a entender que o nome de Deus é aplicado à sua herança e ao seu povo. Como o nome de Deus existe para sempre, a herança de Javé dada a Israel também é para sempre. Versículo 14. Javé governa o seu povo e se compadece dos seus servos. Javé é aquele que age com justiça no meio do seu povo e entrega em suas mãos os seus inimigos que o oprimem. Javé se compadece de seus servos, Israel, derramando sua ira contra seus inimigos que agiram maldosamente contra seus servos.
Este versículo faz referência ao livro do Deuteronômio. Sim, Javé fará justiça a seu povo e terá piedade de seus servos. Versículo 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Os ídolos, deuses, que as nações servem são feitas de prata e ouro. São incapazes de salvar aqueles que os adoram. As mãos humanas são incapazes de fazer de suas obras que essas divindades vivam. Não podem dar vida aos deuses que fazem com suas próprias mãos. Versículo 16. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Os deuses pagãos criados pela mão humana são inábeis a falar, embora tenham boca. São inábeis para ver, embora tenham olhos. Não possuem habilidades para falar e ver. Versículo 17. Têm ouvidos e não ouvem, não há sopro sequer em sua boca. Têm ouvidos, mas não têm habilidades para ouvir. Os ídolos não falam àqueles que os adoram. Não os vê, nem ouve suas preces. Nem de suas bocas são capazes de soprar, pois não têm espírito, sopro. Seus adoradores, pois, não podem inspirar o espírito profético aos adoradores de seus ídolos. Versículo 18. Aqueles que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Os que fabricam os ídolos, os deuses, terminarão como eles. Eles moldaram os ídolos para serem deuses, aos quais eles se apegaram, servindo aquelas coisas que não têm substâncias. Os fabricantes de ídolos e seus servidores serão como seus ídolos, isto é, serão nada. Todos os que neles confiam, isto é, nem só os que fabricam os deuses, os ídolos, mas todos os que confiam nos seus deuses, terminarão como eles, no nada. Versículo 19. Casa de Israel, bendiga Javé. Casa de Arão, bendiga Javé. O salmista se volta agora para o povo de Israel. A casa de Israel, que diferentemente das outras nações que acreditam nos seus ídolos, mas aqui a casa de Israel acredita em Javé Deus. Devem todos de Israel louvar o Senhor. Casa de Israel aqui se refere a todo Israel. Casa de Arão. O salmista se dirige à casa dos sacerdotes, filhos de Arão, instruindo-os a bendizer Javé. Os descendentes de Arão, que servem como mestre em Israel, e devem ser o exemplo para todo o povo. Versículo 20. Casa de Levi, bendiga Javé, fiéis de Javé, bendigam a Javé. O salmista, que dirige a oração, dirige pela terceira vez e fala agora especificamente aos levitas, descendentes de Levi, instruindo-os a bendizer Javé. Os levitas servem como cantores do templo e é dever deles cantar as bênçãos de Deus diante do povo de Israel. Todos os fiéis que temem Javé, os tementes a Deus, devem louvá-lo. Todos, sem distinção, não só os levitas, nem os da casa de Arão, são chamados a bendizer o Senhor Deus, mas todo Israel. Versículo 21. Javé seja bendito em Sião, ele que habita em Jerusalém. Aleluia. Aqui encontramos a resposta a todas as séries de chamada do salmista a bendizer Javé Deus. Que Javé seja bendito em Sião. No templo se deve bendizer Deus, ele que habita Jerusalém. Que todos os habitantes de Jerusalém louvem Javé, o Senhor que espalha todo o seu senhorio para o mundo, que ele seja bendito e louvado.
Aleluia. Que Javé seja louvado. Este então é o nosso Salmo 135, 134. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.